Como é possível transformar uma sociedade? Com poder? Uma guerra? Com política? Ou crenças? Tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento da humanidade. Mas a realidade é que a sociedade é transformada pelas pessoas e pela inovação que elas proporcionam ao mundo. Inovação que impulsiona a indústria, inovação que promove a educação, inovação que estimula a geração de empregos, inovação que inspira a mobilidade, inovação que revoluciona a medicina, inovação que encoraja a sustentabilidade, inovação que protege o meio ambiente, inovação que permite a tão sonhada igualdade. E é nosso papel iniciar um movimento de democratização de todas essas formas de inovação. Afinal, precisamos mais do que recursos financeiros para interromper ciclos ultrapassados. Precisamos de criatividade, de iniciativa, de colaboração e de boa vontade. De lideranças dispostas a ressignificar a lucratividade, de empresas que valorizem a diversidade, de pessoas encorajadas a fazer o improvável, de profissionais que acreditam que desafios são oportunidades. A inovação ultrapassa a produtividade das máquinas, está no DNA do ser humano e em corações pulsando. É sobre a busca pelo desconhecido. É sobre enxergar muito além do horizonte. Senai Tecnologia e Inovação para a transformação da sociedade. Sabe essa ponte que está no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei, menino! Menino! Qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro.
vamos falar de um setor que está muito aquecido. Construção civil. Sim, construção civil. Setor químico e de materiais, totalmente transversal, abrange também essa área. E para darmos início ao painel Construção Civil, inovações químicas e de materiais avançados na indústria da construção civil, nós convidamos de forma online Suelen Rodrigues Miller, química da Renner Coatings, Juliana Martinelli, fundadora e CEO da Inova House 3D, também Fernando Gallenbeck, químico, professor titular, aposentado da Universidade Estadual de Campinas e fundador da Gallenbetec. E presencialmente nosso moderador que está conosco, Márcio Florian, doutor em Engenharia Mecânica e Aeronáutica e professor associado do curso de Engenharia de Materiais na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina. Márcio Florian, nossa saudação, nosso bom dia. Vamos fazer chegar ali o microfone ao Márcio para que ele possa dar o seu bom dia, né? Senão, quem está acompanhando a gente nas nossas redes sociais, na nossa transmissão, não vai receber a saudação do Márcio. Aí, Márcio, agora sim, bom dia para você. Tudo bem, Márcio? Opa, mas esse meu... Espera que eu vou levar o meu para você aí. É ao vivo, gente, é ao vivo, não tem problema. Pega esse aqui, Márcio, vamos consertar esse. Bom dia a todos presentes, os que estão acompanhando a gente na rede, né, os online. Agradeço, né, a presença de todos, vocês aí que estão participando, né, que estão interagindo aí nos nosso evento. Agradeço também o Integra, né, pelo convite em poder participar e moderar, né, essa discussão, esse tema que é bastante importante, né, e bem ativo aqui no nosso país. Agradeço também, né, aos palestrantes, né, o professor Fernando Gallenbeck, a Suelen e a Renata, né? E para dar início, então, podemos começar com a Renata, né? Deixa eu só ver aqui se é... Com a Suelen, desculpa, e a Juliana, desculpa, não é Renata, é Juliana. Então, Suelen, passo a palavra a você, né, dando início à sua apresentação. Agradecer em nome da Renner Coatings, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, num tema bastante importante que é a construção civil e as inovações químicas que a gente pode trazer para esse ramo, né, através de materiais avançados. Então, primeiramente, fica meu agradecimento ao evento, né, ao Integra de Químicos e Materiais desse ano. E o tema que nós escolhemos, a parte na construção civil, que a Renner escolheu trazer hoje, mostrar um pouco para vocês, é a parte de revestimentos intumescentes. Então, vamos começar com uma pergunta, né? Para a gente entender a importância desses materiais. O porquê que uma tinta intumescente é tão importante na construção civil, né? A gente sabe que hoje as tintas elas não têm só o propósito de embelezar simplesmente as estruturas. Tem todo esse ramo de materiais avançados que a gente acaba contribuindo com uma funcionalidade para a tinta. Então, hoje, essa parte de revestimentos ela tem inúmeras funcionalidades. E a parte de revestimentos intumescentes, ela tem uma extrema importância, porque ela acaba protegendo a estrutura dos edifícios no momento de incêndio. Então, aqui tem até para exemplificar uma estrutura de um prédio que colapsou em função de um incêndio em 2018 em São Paulo. Então, a base dessa estrutura era metálica e até na foto evidencia como fica após um incêndio, né? Então, nosso revestimento, né, que hoje já tem bastante difundido já no mercado,
uma série de revestimentos dessa natureza, ele tem essa função de proteger essas estruturas metálicas. Então, ele acaba aumentando a resistência dessas estruturas ao fogo, e isso acaba reforçando essa estrutura e dando tempo para as equipes de resgate, para parte de evacuação desses edifícios acontecerem, né, antes do colapso. Então, mais ou menos como que funciona esse tipo de revestimento? Ela é aplicada como uma fina camada, então, como é destinado para estruturas metálicas, é indicado fazer a preparação normal de estruturas metálicas. Então, a gente tem a parte do aço, como é exemplificado aí na figura. Então, é aplicado o primer para dar a mesma eficiência à corrosão da estrutura, e a camada de intumescente, ela entra entre o primer e o acabamento. Depois, o acabamento usual, essa tinta intumescente não vai ter não vai ser prejudicial para essas duas partes, não vai prejudicar nenhuma das propriedades, nem adesão, mas ela entra como se fosse um sanduíche. Então, essa é a aplicação mais indicada, sendo que em algumas aplicações também o revestimento intumescente acaba sendo o próprio acabamento. Então, nessas figuras a gente consegue identificar como que é a aplicação das camadas, e esse processo ele é todo acompanhado e monitorado, porque dependendo da estrutura, ela é projetada, a espessura que vai aplicar do revestimento, ela é projetada com base no material que precisa ter a resistência. Então, se é um pilar, se é uma viga, ela é escolhida de acordo com o material e a proteção necessária, pois existem revestimentos intumescentes que protegem por diferentes tempos. Então, alguma das vantagens que a gente tem desses revestimentos é que ele é aplicado facilmente, então pode ser aplicado por rolo, por trincha, por pistola, airless, então pode ser aplicado por vários tipos de sistemas de aplicação. Então, o aspecto é muito semelhante a uma tinta decorativa de alvenaria, ele tem um aspecto muito bom, um alastramento bom. É uma tinta de fácil manutenção, então quando precisa se fazer algum reparo, ela não descasca, não tem um reparo muito baixo, né? Ela tem uma durabilidade muito boa. Ela, do ponto de vista estrutural e visual, ela não impacta, então antes de ocorrer a função que ela ocorre de expandir, ela, olhando uma estrutura recém-pintada com esse revestimento, ele não aparenta uma camada muito grande, então do ponto de vista estético e estrutural ele não acaba afetando. Também não diminui as propriedades do próprio aço, do substrato, então não vai ter nenhuma modificação, nenhuma redução da própria resistências mecânicas do aço, né, do material. A secagem é como uma tinta decorativa, então a aplicação no mesmo dia, ela já seca no mesmo dia, né? Não tem uma secagem muito demorada. Pode ser aplicada interna e externamente, sendo que o maior uso dela é interno, em função da proteção ao incêndio. E o principal, que a maior vantagem é por ser um isolante térmico dessas estruturas metálicas e acabar, então, retardando o colapso da estrutura, o desabamento da estrutura por até 120 minutos. Então, para entender um pouco como funciona esse tipo de revestimento, todos os revestimentos no mercado têm uma estrutura básica, tem alguns elementos, algumas matérias-primas que são essenciais para acontecer o processo de intumescência. O que é o processo de intumescência? É a expansão desse revestimento, ele ganha uma estrutura. Então, tem 3 fontes essenciais para acontecer esse processo, que é uma fonte de ácido, um agente carbonífero e um agente expansor, para essa reação poder acontecer. Então, essas são as principais matérias-primas, tem outras que também são extremamente importantes para acontecer esse processo.
ele acontece quando atinge a temperatura ambiente, não acontece absolutamente nada, então esse processo vai acontecer quando a temperatura atingir em torno de 200 graus. Então, quando atinge essa temperatura, o aglutinante, que no caso é a nossa resina do produto, o veículo, ele acaba derretendo, e a fonte ácida, que das matérias-primas mais comuns dessa fonte é o polifosfato de amônio, ele acaba se decompondo, então ele libera esse ácido e inicia a desidratação dos compostos que são dos carboníferos, que são a nossa fonte de carbono. Então, acaba acontecendo a desidratação desse material e acaba ocorrendo a formação do ácido polifosfórico, que, por sua vez, né, vai reagir, então, com um agente carbonífero. Geralmente, a matéria-prima mais comum é o penteritritol. E, então, esse composto, que é rico em carbono, ele contém muitos radicais hidroxila. E, na presença do ácido, ele acaba desidratando. Então, acontece uma reação de esterificação, formação de vários ésteres de polifosfato, que vão se decompor e começar a formar uma matriz de estrutura, uma espuma de carbono, que é o que vai dar a estrutura, a manta, que vai proteger contra o incêndio. Então, a gente ainda, a combinação dessas matérias-primas começa a formar essa estrutura, então a gente tem ainda um agente de expansão, que vai liberar vários tipos de gases, gás carbônico, cloreto de hidrogênio, cloreto de amônio. Então, esses gases, eles vão também começar a formar uma espuma, e a nossa resina, que derreteu lá no início, ela serve para deixar toda essa estrutura junta desses gases, não deixar esses gases se dispersarem, né? Então, essa manta, essa estrutura formada, essa estrutura de bolhas formadas é unida pela essa resina. Então, aqui para exemplificar com fotos o que acontece, aqui tem um exemplo de como fica o filme antes do incêndio, é um filme normal de tinta, e conforme vai acontecendo todas essas reações químicas, todos esses processos químicos, o material vai expandindo com a presença do aquecimento, então essa expansão vai dilatando todo o filme, a condutividade térmica vai diminuindo, e então toda essa camada desse revestimento, ele acaba absorvendo o calor que deveria ir para a estrutura e não está indo para a estrutura, está indo para o revestimento. Então, ele acaba segurando todo esse calor antes dele chegar para o aço. Ou até na foto de baixo ali tem um exemplo de um prédio colapsando, e a foto ao lado já é um prédio já na fase de colapso, mas com uma pintura de uma tinta intumescente. Então, ela realmente estrutura, dá um reforço nessa estrutura pela expansão e acaba dando uma segurança para a parte de evacuação. Então, aqui tem até um exemplo também de aplicação, tem ali um pilar que, se não estivesse revestido, ele já estaria totalmente torto e colapsado, e com a aplicação do revestimento, ele acaba ganhando estrutura. Esse gráfico ao lado, a linha em negrito, ela mostra a temperatura que o aço colapsa em função do tempo. Então, o primeiro ponto na linha em negrito mostra que, muito rapidamente, ali em torno de 500, 600 graus, o aço já acaba colapsando, ele perde a sua estrutura. E a linha de baixo, mais suave, mostra a temperatura do aço revestido com o nosso revestimento intumescente. Então, realmente acaba passando um tempo, que pode ser até 120 minutos. Então, tem produtos específicos para meia hora, 1 hora, mas até 120 minutos ele acaba protegendo essa estrutura e dando tempo para esse material não colapsar.
Então, aqui também é uma simulação, né? Esse pilar, a primeira foto, ele foi revestido com o produto. Então, visualmente é uma tinta normal aplicada, sem nenhuma função. E quando começa o aquecimento, a incidência de fogo, o aumento da temperatura, realmente ele se expande de tal maneira que ele acaba formando essa manta ao redor da tinta, né? Então, tem uma vantagem muito grande no uso desse tipo de material, porque é um material de proteção passiva. No momento que ele foi aplicado, ele está pronto para qualquer evento de incêndio. É diferente de uma proteção reativa, onde aconteceu o fogo e daí a pessoa tem que pegar o extintor, acionar uma equipe de resgate ali. Já é uma proteção passiva que já está no material, está preparada no material para que ele não, em caso de incêndio, ele esteja ali para fazer essa proteção, né? Nas fotinhos ali ao lado também exemplifica como que começa essa expansão. E também temos um vídeo mostrando como é rápido esse processo, né? Então, é um processo químico, envolve aquelas reações que eu expliquei, mas do ponto de vista de inovação nesse setor, a gente sabe que também não são só aqueles materiais, é toda a formulação da tinta. Então, tem bastante materiais hoje que reforçam essa estrutura. Então, tem cargas de reforço que reforçam, que deixam essa estrutura mais rígida, mais dura para suportar, a ajudar a suportar o colapso. Então, hoje a gente tem esse revestimento, uma inúmera possibilidade de inovação em materiais, tanto em resinas, tanto em cargas, as diferentes fontes, novos materiais também, porque dependendo da combinação que a gente utiliza e dos materiais que a gente utiliza, a gente pode ter estruturas mais fortes ou mais fracas. Então, é muito gratificante a gente poder ter tantas oportunidades hoje no setor de materiais e contribuir para esse setor da construção civil, ainda mais na segurança das edificações, né? Então, seria basicamente isso hoje a nossa apresentação. Temos um tempo curtinho aí, mas não sei se depois a gente faz a parte das dúvidas, né? Isso. Muito obrigado, Suelen, pela apresentação. É bem interessante esse produto que vocês, né, estão comercializando, né, que prolonga, né, esse tempo aí de resistência do aço à temperatura, né? Agradeço. Já estamos recebendo algumas perguntas e após a apresentação dos outros dois painelistas, a gente, né, retoma aí o contato. Tá? Agradeço aí a sua apresentação novamente. Agora a gente vai passar a palavra para a senhora Juliana, que é da Inova House 3D, né? Uma empresa também que está atuando nessa área de construção civil, né, com essa utilização de impressoras, né, 3D para utilização nessa área. Então, Juliana, né, fique à vontade aí para fazer a sua apresentação e agradeço de antemão a sua presença. Pessoal, direitinho? Acho que sim. Vou me apresentar aqui rapidinho e falar um pouco sobre a Inova House 3D, que é uma startup pioneira aí no desenvolvimento de impressão 3D para construção civil. E o foco hoje da apresentação vai ser as possibilidades que essa tecnologia abre para o mercado de novos materiais. Então, como é que a gente consegue impulsionar aí tanto a maior sustentabilidade, melhor desempenho de materiais para a construção civil. Então, falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Juliana, eu sou engenheira eletricista de formação, traí um pouco o movimento aí da minha área de formação, migrei para a área de construção civil. Então, no início do projeto, eu cuidava bastante da parte do desenvolvimento do maquinário, da parte de eletrônica. Depois eu migrei um pouco para a área de gestão, mas o projeto hoje
ele tem um foco muito grande na área de P&D para a parte de construção. Então, eu estou fazendo meu mestrado aí na área de engenharia civil para a gente trabalhar com melhorias para o processo construtivo, né? Sou coordenadora nacional de engenharia e inovação da Cruz Vermelha Brasileira. Recebi, né, aí participei da lista do Forbes Under 30, e por conta desse projeto mesmo, né, a gente recebeu diversos reconhecimentos. Esse aí é um dos maiores aí ao empreendedor, mas como projeto a gente também recebeu diversos reconhecimentos. E aí, falando um pouco sobre a tecnologia em si, eu não sei quantos estão familiarizados com essa tecnologia aqui no Brasil ou dentro da indústria química, né? A gente tem na indústria de manufatura diversas formas de fabricação. Então, lá, antigamente, a gente fabricava de uma forma mais artesanal, onde a gente tinha um bloco de material e a gente esculpia esse bloco de material manualmente. Então, a gente precisava de uma mão de obra super qualificada e a gente também não conseguia manter um padrão de qualidade dentro desse processo. Então, a indústria foi avançando e novos métodos de fabricação foram surgindo, como moldes, né, onde você tem injeção de material, e também a manufatura subtrativa automatizada, através de CNCs e outros maquinários. Mas aí, quais eram as desvantagens desse processo? Então, o molde em si, né, ele costuma ser caro, e você precisa ter um projeto replicável para que ele seja vantajoso financeiramente. Já a manufatura subtrativa automatizada, através de CNC, você também tinha um bloco de material onde você esculpia o objeto e você tinha muita perda de material. Então, ele permitia uma flexibilidade de quantidade a ser produzida, de personalização, mas você tinha uma perda muito grande de material. Então, a manufatura aditiva, que é o termo técnico, vamos dizer assim, da impressão 3D, que é esse videozinho à direita, ela veio para revolucionar um pouco os gaps desses dois processos de fabricação. Então, você constrói em camadas, adicionando material, permite um nível grande de personalização e você consegue otimizar também a utilização do material. Por exemplo, no molde, você injeta material ali, mas dentro dessa composição, você não consegue ter muito controle. Já na manufatura aditiva, eu consigo, dentro das paredes do meu material, trabalhar geometrias que sejam mais vantajosas para otimizar gasto de material, mas também o próprio desempenho desse objeto. Então, assim, é uma tecnologia que vem revolucionando em diversos setores. Então, hoje, a manufatura aditiva está presente na área médica, aeroespacial, automotiva, têxtil, e, consequentemente, na construção civil, que é o foco da apresentação hoje e também do projeto da Inova House 3D. Então, para falar um pouco da linha do tempo aí dessa tecnologia, que muita gente acha que é super nova, né, ela surgiu em 1980, foi evoluindo, né, aí Japão e Estados Unidos. Em 2005, as patentes começaram a cair, tanto envolvendo material quanto envolvendo a própria tecnologia, o maquinário. E você teve um projeto-chave dentro desse processo, que foi o RapRap, que disseminou e democratizou o acesso a essa tecnologia. Então, antigamente, a gente usava essa tecnologia, né, basicamente dentro das universidades, para prototipagem rápida. Então, a gente conseguia prototipar muito barato, em pequena escala. E o projeto RapRap, ele deu acesso ao mundo todo a como você construir uma máquina de impressora 3D desktop e você utilizar essa máquina para o que você quisesse. E aí, várias pessoas pensando junto em como essa máquina poderia melhorar a indústria, foi surgindo novos materiais, novos tipos de maquinário e novas utilizações. Em 2011, uma consequência da queda da patente, você teve um preço caindo dessa tecnologia. Então, hoje você consegue comprar um maquinário de impressão 3D ou montar o seu a partir de R$500, R$700. E aí você conseguiu também ter uma evolução muito grande. Então, desde 2005, você vê um crescimento exponencial da utilização dessa tecnologia. E aí, para entender rapidamente o processo, né, e uma das coisas que eu acho mais legais, é que você precisa ter basicamente 3 etapas aí para a fabricação 3D. Primeiro é a modelagem 3D. Então, você precisa ter um designer que ele entende de fabricação 3D, porque a lógica de projeto muda um pouco, mas você consegue usar basicamente todos os softwares de projeto, tanto de projetos mecânicos, quanto da engenharia civil, arquitetura, ou projetos
ou softwares mais específicos de modelagem 3D. E esse designer ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, na pandemia, por exemplo, foi muito legal como que a gente compartilhou modelos 3D de EPI, de equipamentos médicos para fabricação em lugares mais remotos, né, ou que não tinha acesso a alguns objetos de EPI e tudo. E a gente conseguiu democratizar também o acesso a isso com um projeto que se iniciou lá na Itália. E a gente trouxe aqui para o Brasil, foram doados face shields e outros equipamentos médicos também. Então, o designer ele pode estar em qualquer lugar fazendo essa modelagem, e você pode conseguir produzir esse modelo em qualquer lugar também, seja num lugar mais remoto, seja num lugar distante de onde você está inicialmente. Você precisa ter um operador do maquinário, que é quem vai transformar esse modelo 3D no código que a máquina lê. Então, ele precisa entender uma série de aspectos técnicos do objeto que você vai fabricar para escolher os melhores parâmetros para a sua máquina funcionar. Esse operador ele pode estar perto ou longe do maquinário. Também dá para fazer essa operação de impressoras 3D remotamente. Então, ele que vai entender mais os softwares específicos da impressora. E você precisa ter a máquina, que é quem vai fabricar o objeto, né? E aí, essa máquina ela pode estar em qualquer lugar também. Não precisa ter nenhum dessas partes da etapa juntas para que a fabricação aconteça com sucesso. Eu vou passar rapidinho, por isso que o nosso foco maior é na parte de materiais. E aqui são algumas das tecnologias e dos materiais que já estão sendo utilizados pela impressão 3D. Então, você tem impressão 3D por extrusão, por polimerização por luz, em cama de pó, laminadas, alimentadas por pó, com fio, e uma gama de materiais que você pode utilizar, termoplásticos, borracha, material cerâmico, liga metálica, fotopolímeros, você pode usar termoplástico em pó, em resina líquida. Então, assim, tem uma série de materiais que estão sendo utilizados na impressão 3D hoje, e isso só é possível através de pesquisa e desenvolvimento e de uma união desses projetos de impressão 3D com a indústria química e a indústria de materiais. Né? Dentro da parte de impressão 3D na construção, a gente hoje trabalha com extrusão em pasta, então a gente trabalha com uma argamassa já preparada, né, no laboratório, e ela já vem com misturas e tudo, e você joga no sistema de bombeamento e ele faz a extrusão desse material. Além disso, você tem uma extrusão um pouco mais complexa, que é a contour crafting, que é o nome da tecnologia, que além da extrusão de material, existem robôs auxiliares que fazem a adição de outros componentes dentro da sua obra. E você tem também a cama de pó. Então, você trabalha com cimento em pó e consegue sinterizar ele com a tecnologia que se chama D-Shape. Então, hoje a gente trabalha basicamente com a extrusão e com a cama de pó dentro da construção civil. E aqui para exemplificar algumas das tecnologias que a gente já consegue utilizar aí dentro da indústria. Então, aqui à direita, em cima, a gente tem a bioimpressão, que é a impressão de matéria orgânica celular, né, para uso médico. Você tem a impressão embaixo, né, por solda metálica. A impressão ali na lateral da Torre Eiffel, né, azul, que é uma cama de resina líquida, e você tem a impressão por cama de pó metálica ali em cima de alguns equipamentos e peças para substituição. Então, a indústria já está usando também, ao invés de ter estoques de peça, você pode ter uma impressora e fabrica a peça sob demanda. E aí, a impressão 3D ela surgiu na construção em 1995, nos Estados Unidos, que foi dentro da Universidade do Sul da Califórnia. E em 2000, a gente começou a ter um boom dessa tecnologia com projetos universitários. Então, em 2003, a Inglaterra começou a pesquisar sobre isso. Em 2006, começou a ser publicado estudos. E em 2014, a China imprimiu 10 casas em um dia. E essa matéria que muita gente teve acesso, inclusive a Inova, e foi assim que a gente surgiu, foi o que provocou o boom de projetos comerciais usando a impressão 3D. Então, foi a partir de 2014 que você realmente vê outras empresas, startups surgindo com essa temática.
e aí se espalhou pelo mundo, né? Hoje os polos mais fortes, tanto de pesquisa quanto de empresa, são Europa e Estados Unidos, mas a gente também já tem na Ásia, né? E na América do Sul. A empresa, né, que mais trabalha com esse tema é a Inova House 3D, mas a gente também está vendo o surgimento tanto de empresas originárias da América do Sul, quanto a migração de empresas do exterior aqui para a nossa região. E aí, falando um pouco, né, sobre quando a gente começou a trabalhar com isso, em 2015, foi o surgimento de 2 projetos aqui no Brasil, apenas um continuou, que foi o projeto da Inova House 3D. Em 2017, foi o desenvolvimento do primeiro maquinário de impressão 3D na construção brasileiro, completamente feito nacional. Em 2020, teve a construção da primeira casa, que foi uma casa construída em Natal pela 3D Home Construction. E em 2021, a gente começou o início do primeiro projeto habitacional 3D, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira e a Prefeitura de Maceió. Então, essa foi a evolução do maquinário, né? Como eu falei, você já consegue montar o seu próprio maquinário. Em 2015, a gente, com um tutorial no YouTube e acesso à informação na internet, a gente montou a nossa primeira máquina, estudou a tecnologia, os softwares envolvidos. A gente construiu em 2016 o primeiro protótipo que a gente apresentou numa feira. Esse protótipo abriu espaço aí para a gente captar recursos para construir a primeira máquina em 2017. Esse maquinário, ele funciona para laboratório, então hoje a Inova, ela monta laboratórios 3D dentro de indústrias, centros de pesquisa e universidades, para fomentar o uso dessa tecnologia e aumentar aí o número, a gama de materiais e métodos construtivos que a gente pode estar realizando com a impressão 3D de larga escala. Aqui eu já falei um pouquinho sobre o projeto, como o tempo é curto, eu vou passar rapidinho. E aí, falando sobre os próximos passos, né? O que a gente precisa fazer agora? Que é justamente a parte de materiais, inovar em materiais. Então, a ideia da Inova House 3D é trabalhar com materiais cada vez mais sustentáveis. Então, hoje, o que a gente já tem no mundo, né, é a aplicação de bioconstrução usando impressão 3D. Então, usando matéria-prima local, como que a gente pode estar associando isso com uma construção digna e segura? A parte do polímero mesmo. Então, esse projeto aqui de baixo, da esquerda, ele é um projeto holandês que trabalha com construção em larga escala, usando polímero, e polímero de produção reciclada. Então, eles usam garrafa PET, eles têm um acordo, né, com algumas indústrias. A gente teve também a construção da primeira ponte impressa com ligas metálicas. Então, como que a gente pode associar essas ligas metálicas à construção civil? Né? É um desafio também, por exemplo, a automatização das armaduras dentro da construção civil, do aço ou outras ligas metálicas. A construção usando madeira, então, como que a gente pode incorporar dentro da matéria-prima madeira que seja algo de produção sustentável? A parte de fibras também, então, existem diversas fibras que a gente já testou dentro do nosso material. Além das fibras sintéticas, a gente também já usou fibras orgânicas. Então, existem muitas pesquisas e como que é a compatibilização desses materiais com a tecnologia, o bombeamento e a extrusão da impressão 3D. E materiais inovadores também, por exemplo, como o grafeno. Então, a gente consegue melhorar o desempenho dos materiais, automatizar e otimizar o processo operacional da obra, que hoje a gente vê um esforço muito grande de otimização e inovação do projeto, mas a gente entrega um projeto perfeito em cima de uma mão de obra que é pouco qualificada, e isso acaba também demandando retrabalho e outros processos de perda dentro do canteiro. Então, a tecnologia ela veio justamente para operacionalizar essa parte que ainda não está sendo pensada. E desenvolver pesquisas, produzir produtos, né, com esses materiais inovadores e sustentáveis. E o grande questionamento que a gente quer deixar aqui hoje é qual é o material que é o futuro da construção civil? Será que a gente vai continuar fazendo mais do mesmo? Né? Empilhando blocos, usando cimento, fazendo extração desses materiais? Então, a ideia aqui é justamente a gente conseguir expandir esse leque de materiais e deixar a construção mais sustentável e otimizada. Eu agradeço ao evento pelo convite, espero que
pequena palestra tenha aberto os olhos de muitos de vocês, que a gente possa trabalhar junto e discutir junto sobre esse futuro do material da construção civil e como é a compatibilização disso com a tecnologia de impressão 3D. E aguardo vocês nas perguntas também. Obrigado, Juliana, pela... Obrigado, Juliana, pela sua palestra, né? Essa sua provocação no final é bem importante, né? Você pensar em fazer construções com outros materiais, com novos materiais, né? E também popularizar a tecnologia da impressão 3D, né? Que normalmente é utilizado em materiais com alta tecnologia, né? Espacial, aeronáutica, popularizando então essa tecnologia para áreas, né, bem ativas, né, bem necessárias, né? Inclusive, achei interessante o slide que você comentou, né, que você colocou lá o mapa mundo e o Brasil está lá representando, né, empresas que trabalham nesse tipo de impressão, né? Parabéns. Dando continuidade, né, depois das perguntas, no final a gente passa para você. Então, dando continuidade agora, vamos, né, chamar o professor agora, né, diretor da empresa Galembitec, professor Fernando, tá? Que é sócio-diretor da empresa, né? E passo a palavra, então, ao professor. Bom dia a todos. Eu agradeço por essa oportunidade de fazer essa apresentação. E eu sou professor titular aposentado, continuo colaborando com a universidade, mas tenho me dedicado já há vários anos a desenvolvimento de uma plataforma de materiais voltada para a sustentabilidade, que é um problema de muitos setores industriais, e a indústria de construção civil é particularmente sensível ao problema da sustentabilidade. Posso ter o próximo slide? Esse slide mostra a linha do tempo da empresa e do projeto, de fato. Isso começa ainda dentro da Unicamp. Depois eu me aposentei na Unicamp, criei a Galembitec. Nesse período, nós descobrimos a possibilidade de gerar uma família de materiais baseados em celulose e grafite. Celulose e grafite são conhecidos há muito tempo, às vezes pode parecer difícil imaginar que ainda tem alguma coisa a descobrir sobre eles, mas, de fato, tem muita coisa a ser descoberta. Temos tido financiamento para desenvolvimento dos projetos e os trabalhos foram, seja como trabalhos acadêmicos, seja como trabalhos tecnológicos, foram premiados em várias ocasiões, particularmente pela Biquim, pela Abrafat. E hoje a Galembitec se coloca como uma empresa de P&D, uma desenvolvedora tecnológica e licenciadora. Pode dar o próximo, por favor? O produto é baseado em, como eu mencionei, em grafite e celulose, e ele mostrou uma porção de possibilidades de aplicação. O foco dela são tintas condutoras de eletricidade, esse foi o interesse inicial, e hoje nós temos várias tintas e revestimentos polifuncionais que são capazes de desempenhar várias funções simultaneamente ou de maneira otimizada para uma ou outra aplicação. Pode dar o próximo slide, por favor? Como é o produto? Bem, grafite é formado por lâminas de grafeno empilhadas. E a descoberta que deu origem ao projeto todo foi que a celulose é capaz de esfoliar grafite.
ela se insere entre as lâminas de grafeno, separa as lâminas, adere às lâminas, e dessa maneira nós podemos ter uma dispersão, aquosa, não aquosa, e depois secar a dispersão e formar um filme contínuo, que é condutor de eletricidade, condutor de calor, resistente à abrasão, e tem várias outras propriedades. Aí eu uso uma analogia feita com um baralho de cartas. Cada seção do baralho é uma pilha de cartas. Eu posso separar as cartas e posso depois separar bastante e deixar que elas se reagrupem, formando um filme contínuo coeso. É assim que funciona. Pode dar o próximo, por favor? O próximo slide, por favor. O processo de fabricação é relativamente simples, é um processo verde, sem efluentes, sem descartes. A aplicação do material é bastante fácil. Nós podemos aplicar de muitas maneiras diferentes, sobre madeira, derivados de madeira, alvenaria, cimento, alguns metais, alguns plásticos, muitos materiais diferentes. E, ao fazer isso, dotamos essa superfície de uma porção de funções. Eu mencionei condução elétrica, condução térmica, resistência à abrasão, resistência à adesão, é autolubrificante, e então procuramos adequar essas propriedades numa formulação para cada aplicação desejada. O próximo slide, por favor. Aí vocês têm algumas micrografias eletrônicas que mostram, à esquerda, as micrografias mostram as lâminas de grafeno esfoliadas pela solução de celulose, e à direita vocês têm os filmes formados, nos quais dá para perceber que as lâminas de grafeno se reorganizaram, volta a formar um grafite, mas diferente do grafite original, porque ele está todo entremeado, todo aderente e todo coeso. E isso é extremamente importante para o uso. Próximo slide, por favor. Então, isso nos permite um bom número de aplicações. No começo, o interesse estava em condutores não metálicos para circuitos elétricos, inclusive para instalações, aquecedores, eletrodos para processos industriais, saneamento, etc. Nesse processo surgiu a pergunta: isso é inflamável? Qual é o risco de combustão desses materiais? Investigando isso, nós percebemos que, de fato, essas camadas do grafite reorganizado retardam a propagação de chama. Próximo slide, por favor. E aí, nesse slide, vocês podem perceber a diferença entre uma superfície revestida e madeira exposta a uma chama intensa, né? Os dois vídeos estão mostrando os últimos 20 segundos de uma exposição, e acho que a diferença nos resultados é bastante óbvia, né? O dano na madeira revestida foi muito pequeno, e, ao contrário, na outra, o dano é muito grande, e quando se retira a fonte da chama, a chama continua, deixa a brasa, etc., o que não acontece no outro caso. Uma coisa que nos motivou muito a levar esse trabalho adiante foi o incêndio do Museu Nacional, uma catástrofe gravíssima, e que mostra a importância da proteção de madeira, não só em construções históricas, patrimônio cultural, mas, inclusive, na grande quantidade de madeira que é crescentemente usada em construção civil.
Próximo slide, por favor. Aí vocês têm o dano feito depois de 4 minutos de exposição à chama. Ela perfurou a madeira e a que tinha sido revestida com o nosso produto sofreu muito pouco e pode ser praticamente retocada e volta a usar. Não se formou buraco. O material foi publicado em revista científica, é importante ter esse tipo de avaliação. Próximo slide, por favor. Para ter uma validação formal, submetemos a ensaios normatizados no IPT, onde o material obteve a classificação mais alta possível para uma aplicação em substrato inflamável. Pode dar o próximo, por favor? Uma questão essencial no desempenho do material é que ele é extremamente resistente a calor. Esse videozinho mostra para vocês que atinge temperaturas visualmente de 1.200, 1.300 graus e ele sofre muito pouco. Quer dizer, o material em si é extremamente resistente, não tem deformação morfológica, não sofre alteração e protege o que está embaixo. Pode dar o próximo slide? E essa proteção, ela dá para perceber melhor como funciona quando nós olhamos uma lona exposta à chama. Vocês têm aí várias imagens térmicas que mostram a temperatura em diferentes pontos da superfície da lona, aplicando a chama num ponto definido, e tem a lona não revestida, a lona revestida. Na lona não revestida, a temperatura sobe muito. Na lona revestida, a temperatura sobe muito pouco. E depois de retirar a chama, na lona que não foi revestida, as brasas continuam lá, destruindo a lona. Na lona que foi revestida, o dano se restringe a uma pequena área onde foi aplicada a chama. Vejam, isso é lona, né? Lona de algodão, extremamente sensível à combustão. Próximo, por favor. Como eu mencionei, o material tem muitas aplicações e nós temos trabalhado também em vários outros produtos para diferentes aplicações, geradores de energia, aquecedores, etc. O próximo slide, por favor. Eu quero destacar uma aplicação em particular que está num nível de desenvolvimento ainda muito de laboratório, mas que é ambicioso. Num outro trabalho, nós tínhamos descoberto a possibilidade de gerar eletricidade a partir, basicamente, da umidade do ar. Isso, no primeiro momento, pareceu muito estranho, muitas pessoas não acreditaram. Hoje existe mais de 60, 70 trabalhos publicados na literatura mostrando que isso funciona. Aí eu reproduzo alguns deles que estão publicados em revistas muito importantes. E hoje nós sabemos que a gente consegue produzir hidrogênio e eletricidade a partir de água e calor do ambiente. Pode dar o próximo? Então, usando essa hidroeletricidade, essa possibilidade de gerar eletricidade, nós queremos ter uma nova possibilidade de geração distribuída e uma meta para o fim desse ano é um protótipo de gerador que nos dê 200 watts continuamente, 24 horas por dia, de maneira que possa ser uma parte armazenada e atenda ao consumo de uma família de classe média BC. E isso deve permitir, então, um fornecimento de energia
distribuída, barata, inclusive em regiões remotas, só depende de ter umidade e calor, que são coisas que no Brasil são fáceis, quase sempre. Bom, com isso eu concluo, agradeço de novo muito por essa oportunidade, cumprimento a Juliana e a Suelen, cumprimento o nosso coordenador da sessão, e agora acho que nós vamos passar as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando. É muito, né, interessante e gratificante saber que anos e anos de pesquisa na universidade, né, contribuíram para gerar produtos para a sociedade, né, revertendo aí todo esse conhecimento, né, em acesso a todos, né, que utilizam esses tipos de materiais. A gente tem, né, algumas perguntas aqui. Primeiro eu vou passar a pergunta para a Suelen, né? Vou juntar duas perguntas aqui, da Juliana Mafra e do Denis Renan, né? Juliana dando os parabéns, né, por essa tinta, né, muito interessante. E as perguntas são, né, se essa tinta serve para todo tipo de superfície, né, exemplo, madeira, né, ou outro tipo que não seja o metal, se pode ser utilizado em qualquer tipo de construção, residencial, industrial, né, se tem algum cheiro característico, cheiro forte, e custo, né, de venda desse material. E a pergunta do Denis Renan é se, além de retardar o colapso das estruturas, ele também evita a propagação do fogo. Certo. Pode repetir a primeira para a gente ir por partes ali? A primeira, se pode ser aplicado em qualquer tipo de substrato? Em qualquer tipo de superfície, tipo madeira. Pode ser aplicado para madeira também, só que a madeira ela vai se extinguir muito mais rápido que o aço, né? Então, em termos de temperatura, o aço, ele em 500 graus, ele ainda... daí ele começa a colapsar. A madeira, ela já antes de 500 graus, ela já vai se extinguir, né? Mas também esse revestimento ele ajuda a reforçar a madeira, sim. Não é só para aço. A maior aplicação é em aço, mas não é só para aço. E esse revestimento ele aguenta uma temperatura bastante elevada. Então, 500 graus, o aço começa a colapsar. E esse revestimento ele aguenta até 1000 graus. Só que a estrutura dele é frágil, né? Ele é por um determinado tempo que ele vai ter esse reforço. Então, a madeira já, muito antes, já vai ter a queima dela, então os tempos são menores. A outra pergunta era do Denis Renan, o que era? Se, além de retardar, né, o colapso da estrutura, ela também evita a propagação do fogo para outros ambientes. Não, esse revestimento ele é a nossa linha chamada Stofire, que só faz a intumescência mesmo para o reforço da estrutura, mas nós temos também um outro produto que é o Fire Coat, que é o de extinção de chamas. Então, também pode ter uma ação combinada desses dois materiais, porque o outro produto, que é o Fire Coat, ele é um verniz, então ele é aplicado como um acabamento, um verniz incolor, e ele tem essa propriedade, então, no caso de um incêndio, quando acontecer a propagação da chama não vai acontecer, né? Ela já se extingue quando ocorre o foco. Ok, obrigado, Suelen. Agora, perguntas para a Juliana, né? Também vou juntar as perguntas aqui. Se existem alguns biomateriais utilizados como matriz, né, para a construção civil. E a pergunta da Aline, né, que ela pergunta assim, qual o maior desafio na implementação da impressão 3D na construção civil atualmente? Então, hoje dentro do nosso material, a gente tem 3 materiais base, né, para trabalhar com a construção civil. Dentro desses 3 materiais, a gente não tem aplicação de nenhum biomaterial ainda. A gente precisa fortalecer um pouco esse lado da pesquisa para conseguir ter algum material que consiga um desempenho bom para essa área de construção civil.
Então, o que a gente busca hoje são pesquisadores, professores, centros de pesquisa ou indústrias mesmo, que tenham interesse em ampliar esse leque de materiais para que a gente consiga implementar um laboratório 3D ou trazer essa pesquisa para dentro do nosso laboratório e aumentando realmente a presença desses biomateriais ou criar um material próprio para esse trabalho. Então, a Inova não trabalha, mas existem projetos no exterior que já trabalham com materiais desse tipo. E quanto aos desafios que a gente encontra hoje, né, para a aplicação dessa tecnologia, primeiro a parte de regulamentação. Então, muita gente procura a Inova para construir casas, né, até visando liberdade geométrica, ou então a parte de velocidade, né, que é uma das vantagens dessa metodologia construtiva. Mas como a gente ainda não tem o DATEC, da tecnologia, a gente não consegue financiar uma obra impressa em 3D e nem participar, por exemplo, de programas governamentais. Então, isso é um bloqueio muito grande para a gente trabalhar com essa tecnologia no Brasil hoje. Tanto é que esse projeto piloto, que está sendo desenvolvido em parceria com a Cruz Vermelha, ele é todo financiado de forma privada, né, por captação de recurso. A gente ainda não consegue ter acesso aos fundos, né, aos programas do governo que ajudam na parte de construção e nem financiar as obras impressas em 3D. Nem a gente, como construtora, ou nenhuma construtora, nem a pessoa que vai comprar uma casa. Então, se eu construísse uma casa hoje, eu teria que vender ela à vista, né? Não poderia financiar ela para o comprador. Então, isso é um dos principais obstáculos. E aí existem algumas outras coisas, mas acredito que esse seja o maior. Obrigado, Juliana. Agora para o Fernando, né? O professor César Tischer, que está no Canadá atualmente, né, faz uma pergunta. Primeiramente, ele parabeniza pela palestra. E ele pergunta, professor, no caso, quando existe a propriedade intelectual, né, desenvolvida dentro da universidade, qual que seria a porcentagem, né, que a universidade teria no licenciamento do produto? A propriedade intelectual do que eu apresentei para vocês não pertence mais à Unicamp. Eu depositei muitas patentes enquanto estava vinculado à Unicamp. A Unicamp é detentora delas, ela que negociou várias, mas o que eu apresentei para vocês, a propriedade intelectual é da minha empresa. Entendi. Agora uma questão minha, né? Desculpe, só uma coisa, para não deixar de informar. No caso de ser da universidade, né, que não é o meu caso agora, no caso de ser da universidade, a porcentagem é variável. Eu hoje licencio um produto, uma patente da Unicamp, eu licencio como empresa, né, royalties de 2%. Sobre faturamento líquido. Obrigado. Uma outra pergunta, agora curiosidade minha, professor. Como que foi esse desafio, né, depois de aposentado, abrir a empresa, né? Quais foram as dificuldades que o senhor teve para abrir a empresa, entender mercado, entre outras? Olha, durante todo o meu tempo de universidade, eu sempre trabalhei em projetos com empresas. Eu faço questão de dizer que eu sempre fui docente de regime de dedicação integral, docência e pesquisa, sempre trabalhei com empresas e nunca violei nenhuma regra da universidade. Eu nunca tive nenhuma denúncia de violação. Então, eu estou acostumado a trabalhar com empresas, fiz isso durante 30 anos. Né? Quando eu me aposentei, tinha várias demandas como consultor. Eu precisava de uma pessoa jurídica, né? Para poder movimentar os recursos, etc. E, então, criei a empresa inicialmente como consultoria, mas eu continuava fazendo trabalho de desenvolvimento, inclusive na minha própria casa,
fiz várias coisas na empresa e aí, então, ficou claro que tinha uma plataforma importante para trabalhar, que me dava várias possibilidades de fazer uma porção de coisas e fui me pondo a campo, conseguindo financiamento e, ao mesmo tempo, conseguindo parceiros, né? Acho que isso é extremamente importante. Um professor universitário normalmente não tem treino em negócio, nem em inserção de mercado, nada disso. Então, a gente depende de parceiros. Felizmente, eu tenho tido bons parceiros e, com isso, então, agora nós estamos começando a ver aparecer um faturamento expressivo. Muito obrigado. Espero que continue subindo, crescendo a empresa aí. Bom, o nosso tempo aqui acabou, né? Estourou aqui um pouquinho. Agradeço a todos que encaminharam perguntas, né? Que estão participando aí do chat, né? Das questões, da nuvem de palavras. Agradecemos também, né, em nome do Integra, aos palestrantes, né? A Suelen, da Renner, a Juliana, da Inova 3D House, e o professor Fernando, da Belentec. Tá? Muito obrigado pela presença, né, e bom dia a todos aí.